Vamos hoje para o terceiro milagre de Elisha. É algo típico que aparece bastante na nossa história, especialmente no Tanakh, são guerras. Então, agora vai aparecer uma guerra com Moab. E a gente vê claramente que as guerras, elas estão sempre ligadas com o comportamento do povo judeu. Então, a gente está aqui no rei Yehoram. Esse rei Yehoram era filho do Ahav, e o irmão dele era o antecessor dele, Ahaziah, que morreu, e agora está o Yehoram. Esse Yehoram conseguiu governar por 12 anos, e ele não era um tzadik, mas ele era menos mal do que o irmão dele, que duvidou, que maltratou ele ao Navi, etc. Então, ele fez uma coisa boa, que ele destruiu uma estátua do Baal que o pai dele tinha feito em Shomron. Uma, tá bom? Mas sobraram mais um. Sobraram mais um monte. E ele não tirou, por exemplo, a estátua da Asherá que tinha, que era serviço da mãe dele, era quem a mãe dele servia. E os templos com os bezerros que tinham, também ele não tirou. Então, ele teve uma pequena... A gente não se desconsidera nenhum ato. Perante Hashem, tudo vale muito. Mas ele não fez o trabalho que devia. Então, para Hashem ainda ele era considerado um rachá. Voltando, o Ahaziah, que era o irmão dele, já tinha ameaçado uma guerra contra os vizinhos, que eram os Edomim. O povo de Moab. O que tinha o povo de Moab? O pai dele, Ahav, tinha conquistado eles pagavam impostos todos os anos. E eles tinham parado de pagar esses impostos. Esse Ahaziah ameaçou, mas depois ele caiu do segundo andar, se machucou e acabou morrendo, então ele nunca levou adiante. E agora, você deixar de pagar impostos é literalmente uma ameaça de guerra. Então ele entendeu que agora chegou a hora que ele tinha que tomar algum tipo de atitude em relação a Moab. E obviamente Moab estava se recusando a pagar, e não queria pagar, eram somas altíssimas. Então ele falou, bom, vou fazer uma guerra. Então ele faz um levantamento de quantos soldados ele tem, e ele não tinha muitos soldados. Então, ele falou, eu preciso de um aliado. O aliado, não, o aliado dele foi o mesmo que foi aliado do pai dele, que era o Yoshafat, que era o rei de Malchei Yehudá, e ele ajudou o pai deles. Tinham sido vitoriosos na guerra. Ainda existia ele? Sim, o Yoshafat ainda estava lá. Velhinho, mas estava lá, sei a idade dele. Então ele decide falar com Yoshafat, e Yoshafat fala com muito prazer. Ele fala, você ajudou meu pai, eu quero que você me ajude. Ele falou, sem problema nenhum. Então, os meus soldados, meus cavalos estão à sua disposição. E aí, Hashem, então, ele manda um profeta para o Yoshafat, e ele fala para ele algo que ele já tinha sido condenado anteriormente. Você não aposta com um rachá. Você não pode ir para uma guerra com um rachá. Então Hashem... Não, Yoshafat não era um rachá. Ele foi chamado um tzadik. Ele teve um erro, se a gente se lembrar qual que era, se você lembrar. Mas o erro dele tinha sido ter se juntado com o rachá. Mas apesar disso, além disso, ele era considerado um tzadik. Muito mais do que o Yehoram. Não. Quem morreu foi o rei, não o Yoshafat. Eles queriam, o Yoshafat ele estava vestido como rei. Quem era o Ahav? Isso, o Ahav ele estava vestido como soldado. Tentaram matar o Yoshafat e perceberam, Hashem protegeu ele de última hora. E aí acabaram matando o Ahav. Então o Yoshafat estava lá ainda. E aí, o segundo erro do Yoshafat, também no mesmo estilo, foi que ele ia construir navios junto para trazer os tesouros de Ofir, aquela
terra prometida, talvez que era na Índia, que tinha ouro, etc. E aí os navios quebraram, lembra? Os navios de repente quebraram. Hashem poupou ele, em vez de Hashem simplesmente fez com que ele abandonasse o projeto. E ele tinha feito uma parceria com Ahaziá, que era também filho do Ahav, o antecessor desse presente rei. Então, o erro dele era sempre fazer essas sociedades, parcerias com quem não deveria. E Hashem mandou Yehu, filho de Hanani, esse é o nome de um profeta, que não é dos profetas famosos, mas Hashem mandou ele para reprovar ele, por ele ter aceito esse convite. Mas apesar disso, Hashem fala que Hashem ajuda o Yoshafat, vai ajudar ele nessa guerra. O Yoshafat se junta então com esse rei. Então, lembrando, temos aqui o reinado de Israel, o reinado de Eudá. Ambos agora estão juntos para fazer uma guerra contra Moab. Perfeito. Você falou que não devia fazer a guerra, isso? Ou não Ele não deveria ter aceito o convite para fazer guerra junto com o Urachá. E aí... Mas já que já aceitou. Mas já que já aceitou, vai. O navio, aquele não traz Hashem só reprovou ele, mas ele acabou indo. E aí, aqui tem mais um detalhe, que nessa situação, aparentemente, os Moavim não eram apenas uma ameaça para o reinado de Israel. O Yoshafat ele tinha mais motivos, nesse caso, de se juntar à guerra do que na guerra anterior, porque aparentemente os Moavim começaram já... Você começa deixando de pagar imposto. Depois você começa a falar, tá indo bem, então vamos agora tomar posse. Então eles começaram a travar pequenas guerrilhas e aparentemente contra Yehudá também. Então Yoshafat ele tinha mais motivo, nesse caso, de se juntar nessa guerra. E o que acontece? Eles então precisavam agora de mais um terceiro parceiro, porque ainda não era suficiente. E eles escolhem um parceiro, pior ainda, entre aspas, que era os Goim, Edom. Edom é Esav. Por quê? Porque Edom tinha sido já conquistado desde a época do rei David. E quem estava lá, quem dominava, entre aspas, eram os próprios edomitas, mas eles eram fantoches nas mãos de Yehudá. Então, não estamos falando aqui de um povo que está na situação de inimigo. Era um povo que estava subjugado, não tinha muita escolha, já há muitos anos, ao povo judeu. Então, eles pegam esse Edomim e se juntam. E os 3 reis agora vão sair para a guerra contra o Moab. O que acontece? Eles, então, fazem um planejamento de guerra. E eles decidem atacar pelo caminho menos óbvio. Então, qual que é o caminho menos óbvio? Então, vou mostrar aqui o desenho. Aqui você tem o reino de Israel, aqui você tem o reino de Judá, ou seja, o norte e o sul, e Moab está aqui. O caminho mais rápido seria ir por cima do Mar Morto. Eles decidem descer pelo deserto, passam por Edom, e eles vão atacar por baixo. Por quê? Para o elemento surpresa. Juntar o grupo, mas o elemento surpresa de pegar eles pelo lado de onde eles menos esperariam. Então, eles estão indo bem, está tudo certo, eles começam a se preparar para a guerra, mas no meio do caminho, que eles estão já no deserto, os 3 reinados juntos, e aí acaba a água que eles têm. Eles não têm mais água potável, então no deserto. Por que isso aconteceu? Então, em termos mundanos, a gente pode dizer que talvez porque eles não conheciam bem esse território, eles foram se arriscar a fazer um caminho diferente, então eles acabaram perdendo o rumo por onde eles poderiam eventualmente obter água. Mas aqui temos algo muito mais importante por trás, que Hashem, obviamente, ele está chamando a atenção deles, e aqui, de forma muito humilde, o Yehoram, que não era um grande tzadik, ele tinha tirado uma única estátua, ele vira e fala, eu sei o que está acontecendo. Yoshafat é um tzadik. Os Edomim não são judeus. Não é por eles que Deus está castigando. Isso aqui Hashem está fazendo por minha causa. Sou eu que estou pecando, é por minha falha que aconteceu isso.
porque falta água, eles já estavam no meio do caminho. Se eles começarem a sair para procurar água por aí, se dispersam, e aí o inimigo fica sabendo, pegam eles e acabou. Continuar a guerra sem água não dá. Então eles teriam que voltar tudo, e aí complicou tudo de uma vez. Então nessa hora, o Yoshafat, ele vira e fala o seguinte: será que temos um navio por aqui? Algum navio? Quem é navio, levanta a mão. Quem for navio, levanta a mão. E ele incentivou o povo, falou, vamos fazer chuvá, porque sem dúvida nenhuma isso que está acontecendo é por a gente não estar seguindo os caminhos de Hashem. E apesar de que a chuvá, nessas horas, né, quando está caindo, o cara grita para Hashem, mas Hashem escuta, de qualquer jeito, Hashem escuta. Então eles se unem e eles começam a rezar, e eles começam a chorar por Hashem, e os 3 reis juntos, incluindo esse que era de Edom, eles rezam para Hashem. Um dos servos de Eoram, ele vira e fala, temos aqui, o nome dele é Elisha. O Elisha foi para a guerra? Elisha estava lá com eles. Não acredito. A pergunta é por que ele foi para a guerra? Aqui é a resposta. Ele tinha uma missão que a Hashem tinha colocado para ele. Elisha está por aí. Então, curiosamente, se ele já tivesse, por que você ia perguntar? Será que tem um navio? Pelo jeito, ele já ainda não está tão famoso quanto Elial. Tanto é que ele vai precisar se provar com os milagres que ele está fazendo. E lembrando que tinha muitos profetas, e tinha muitos charlatões na época. Então, a gente conta de Elisha já como o grande sucessor de Elial. A gente ouviu a história desde o começo, mas o povo, de maneira geral, aparentemente não tinha ainda essa submissão, esse reconhecimento pelo Elial. E aí esse servo, quando ele anuncia e fala, tem o Elisha, que ele fala o nome dele, o nome do pai dele, Ben Shafat, o pai dele chamava Shafat, ele costumava derramar água para o Elial. O que quer dizer isso? Na história do Elial, quando ele estava lá no monte, no Hara Carmel, quando ele vai lá acender o fogo, o fogo vem do Shamaim, etc., ele joga água. E a água começa a preencher todo como se fosse uma poça que tinha em volta, e Hashem fez saírem rios e rios. Hashem fez de forma milagrosa para mostrar a quantidade de água, e mesmo assim tinha lá o fogo. Quem foi que jogou essa água inicialmente? Foi o Elisha. Ele estava sempre com o Elial. Ele era o ajudante do Elial. Então, quando o servo apresentou o Elisha, falou, peraí, a gente precisa de água. Esse é o homem que jogava água para o Elial. Em mérito disso, quem sabe, Hashem vai ajudar. Nada é por acaso. Se ele veio aqui pro exército, não deve ter sido para lutar. Hashem deve ter programado isso para ele poder nos ajudar. O Yehoram era filho de Ahav, filho de Isével, que não era muito adepto de profetas de Hashem. Lembrando que o irmão dele também já tinha desprezado o Elial Hanavi. Então, ele, a princípio, não, obrigado, ele não iria aceitar esse tipo de oferta. Imagina, uma humilhação para mim, eu agora ter que abaixar a cabeça para um profeta. A mãe dele tinha matado os profetas, o irmão dele não aceitou, ele agora... Mas como ele estava junto com o Yoshafat era um tzadik, estava todo mundo esperando alguma solução, ele não tinha outra solução, então ele ficou com vergonha e tudo bem, ele aceitou. E ele então concordou dele ir com o Yoshafat encontrar o Elisha. A gente teve vários momentos na história que acabaram causando terríveis consequências, porque um se recusou a ir para um e outro se recusou a ir para o outro. Quem vai para quem? Então, por exemplo, agora o Ahaziah, ele queria trazer o Elial Hanavi até ele, que o Elial viesse. Mas vieram queria que ele viesse à força. Você tem a situação, quem lembra do... o juiz, acho que não é o Gidon, que ele tinha prometido que a primeira coisa que saísse da casa dele... É o Gidon? Acho que sim. É o Gidon? Confere depois. Não é o Shmuel que ele falou assim, foi na Gadol, que não quis falar com ele para pedir, bom, vai. E
E aí ele prometeu e acabou saindo a filha em primeiro lugar. E aí, se ele tivesse ido aos sábios, ficou na dúvida, quem vai para quem? Ele não foi até os sábios. Eles teriam falado para ele que não teria que cumprir essa promessa. Não, era o Shimon Levi, a Cohen que ele ia pedir para fazer chuva. Ele se arrependeu que ele deu essa promessa. Um não quis ir no outro, outro não quis ir. E aí ele acabou... Teve que matar a filha. Matou, deixou ela só, não está muito claro. Mas, então essa situação, quem vai para quem, era uma questão de honra muito grande. Orgulho. E aí, ele então decide, ele abaixa a cabeça e ele vai junto com o Yoshafat até o Elisha. O Elisha vira e fala, agora você quer me ajuda? Por que você não vai lá falar com teus amiguinhos, os teus profetas? Vai lá falar com eles, não era neles que você confiava? Nunca você tinha vindo até mim. E agora está muito claro, porque afinal você não acreditava nos profetas de Hashem. E aí Yoram, ele teve que abaixar a cabeça, ele começou a implorar, ele falou, não, por favor, não fala da minha mãe, porque a mãe tinha matado os profetas. Eu estou aqui, ajuda não em mérito meu, mas em mérito de Yoshafat. Pede para Hashem misericórdia, porque nós 3 reis aqui, a gente não quer cair nas mãos de Moab. Pelo jeito eles já estavam num lugar onde já não tinham mais como voltar atrás, e ia ser catastrófico. Aí ele já falou, você tem razão. Eu juro que se não fosse por Yoshafat, o rei de Judá, eu nem olharia para você. Essa é a frase que ele usa. Eu nem olharia, nem ia olhar para você. E se eu receber uma profecia de Hashem agora, vai ser em mérito do Yoshafat. Então aqui, fazer uma pausa, bonito, que o Midrash ele comenta, de que por que ele fala eu nem olharia para você, e ainda ele jura que ele nem olharia. Então tem 2 conceitos. Primeiro, que ele está mostrando muito claro que ele não quer bajular rei nenhum. Não estou aqui para te bajular. Ele poderia dar um sorriso, mesmo que ele não aceite o rei. Ele fala, eu juro que nem olharia. Por que ele fala olhar e não falar? Então, aqui traz uma coisa importante da gente lembrar de o que significa você olhar para qualquer coisa. Então, por exemplo, está escrito, além de olhar para coisas inapropriadas ou avodazará e etc., então a Guimarães fala para a gente que a pessoa não pode ficar olhando para um rachá, para um perverso. Você olhou rapidamente, ok, mas você não fica olhando para a cara de um rachá, porque isso pode influenciar. Isso pode te influenciar. Olhar para ele te influencia. Logo que eu li isso, falei, oi, véi, quem abre jornal, notícia, site, o tempo todo está olhando a cara de muitos rechaim por aí. Isso afeta a gente. Não, mas eu estou lendo para saber o que falar contra, isso afeta a gente. Não fica olhando para a cara de um rechaim. Não faltam por aí, tem bastante. E, por outro lado, você olhar para um tzadik, por exemplo, você tem o Midrash que conta sobre Yosef, quando ele estava quase indo fazer o pecado com a esposa de Potifar. Naquela hora, ele tem uma visão e ele vê o rosto do pai dele. Ver o rosto do pai dele fez com que ele se abstesse. Então, você olhar para um tzadik, isso traz para você coisas boas. Olhar para um Yehudi, uma pessoa boa, isso te traz. O fato só de você olhar já te traz uma coisa boa. Se você olha para um rachá, não. Então, por isso ele vira e fala, eu nem olharia para você. Não quero nem olhar para a tua cara, porque isso por si já seria... Mas parece, sem a frase, para mim parece ser um pouco de raiva, um pouco de ódio. Boa. Então, temos 8 minutos, eu vou te falar uma coisa muito bonita. Já expliquei isso no passado. Tem uma frase que a Torá usa algumas vezes, que é Vayichar af Hashem. Vayichar af, Haron af, quer dizer que Hashem ficou bravo. Isso. Certo? Hashem ficou enfurecido. A gente fala no Shema Israel, se você não escutar a voz de Hashem, parará, vecharaf Hashem achem. E aí temos uma outra frase, que quando Moshe Rabbeinu estava recusando ir tirar o povo, e Hashem fica lá 7 dias, até está escrito que Vayichar, e Hashem ficou bravo com ele. Vayichar Hashem, Bemoshe, alguma coisa, não lembro exatamente o passuco. E a pergunta é, tudo bem, claro que a Torá usa linguagem humana, para a gente poder entender minimamente o que a Torá está falando, mas o que significa esse Vecharaf Hashem? Hashem fica furioso, Hashem fica bravo com a gente? Então, o Hassidut explica, tem uma explicação fantástica, que é a seguinte,
Hashem está bravo com você. É, Hashem não ama o povo judeu. Um pai, quando fica bravo, mesmo um pai, tudo bem, a gente somos seres humanos, a gente pode ficar bravo, mas Hashem ama a gente mais do que tudo. O que significa Vaicharaf Hashem be Moshe? Que Hashem ficou enfurecido com Moshe. Então, se você olhar na palavra em hebraico, assim explica os mestres da Hassidut, Hashem ficou bravo, em hebraico seria Al Moshe. Ficou bravo a respeito dele, com ele. Está escrito Vaicharaf Hashem em Moshe, como se fosse be Moshe, que significa Hashem ficou bravo no Moshe. A tradução literal seria Hashem ficou bravo no Moshe, não com Moshe. Então, o que significa isso? Naquele momento, Moshe Rabbeinu, ele foi lá e aceitou. Aquela hora ele tá bom, Hashem ficou bravo, tá bom, não vou brigar mais, tá, ele aceitou. O que foi? Até então, ele não estava sentindo quão urgente e quão importante era para ele aquela missão, para tirar o povo de lá. Se ele sentisse a urgência, a necessidade, falou, tá, você me escolheu, tá, não precisava disso, mas tudo bem, vou sair correndo, eu vou. Na hora que Hashem falou isso desse jeito com ele, Vaichar af Hashem be Moshe. A fúria de Hashem queimou, ardeu dentro de Moshe. Ele sentiu aquela raiva. A raiva de Hashem, entre aspas, a fúria de Hashem, com Paró, com Mitzrayim, com a urgência daquele momento, começou a arder dentro de Moshe. Não é Deus nervoso com Moshe. A fúria de Hashem começou a arder dentro de Moshe. Então, qual é o sentimento do Moshe? Qual o sentimento dele? O sentimento agora de Moshe é que a fúria de Hashem começou a arder dentro dele. Arrependimento? Não, a fúria dessa... Por que Hashem ficou bravo, entre aspas? Você está me recusando, eu estou mandando você tirar do Egito, e você fica aqui me enrolando. Né? Traduzindo uma linguagem bem... Você está aqui me enrolando, vai logo! Chega, para de enrolar, para de inventar desculpa. Linguagem bem vulgar, falar sobre Moshe Rabbeinu e Hashem. Mas o que Hashem está bravo? Está me doendo, o povo está lá sofrendo, e você está aqui enrolando. Então, na hora que Hashem falou desse jeito, não é só que Hashem ficou bravo. A fúria de Hashem caiu a ficha no Moshe. Moshe caiu a ficha. Não tinha me tocado que era tão importante, entre aspas. Eu não estava sentindo essa urgência até agora. Então, não é que Hashem ficou bravo com Moshe, e sim que a fúria de Hashem foi em Moshe. Ele começou a sentir essa fúria. Essa raiva era contra ele mesmo. Hã? Essa raiva era contra ele mesmo. Nossa, Moshe, até então, o Moshe que estava recusando, mas esse Haronaf que a gente está dizendo é um Haron positivo. Ele tá agora pegou fogo, caiu a ficha nele que ele não, isso aqui não posso deixar passar mais um instante. Ele entendeu o que eu queria dizer, é isso? Ele sentiu, entender teoricamente ele já tinha entendido desde o começo. Ele entendeu emocionalmente o que Hashem queria. É difícil. Tá difícil? Não, você pode falar assim, não é que ele entendeu, ele conseguiu perceber que a raiva dele era... Vamos pegar um exemplo, vai. Você quer que alguém faça uma coisa por você. Você pede, por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. O cara, não. Chega uma hora, não aguento mais, vai! Aí a pessoa, tá, beleza, bem-vindo. Tá, eu vou. Eu posso ir por medo de você. Olha só. Tá vendo? Ou você... tava escutando a distância, por isso. É o mesmo tio, parece. Ou você entendeu, te tocou, você viu a emoção com que a pessoa brigou com você, você entendeu como aquilo era importante para ela. Você ficou mal por isso? Não, você agora captou quão importante. Então, eu entendi. Eu não entendi. Entender emocionalmente. Entendeu? Eu captei, eu senti. Ficou mal porque entendeu. Ele sentiu que Hashem tinha razão, vamos assim, vamos. Ele sentiu dentro dele que estava errado. E que Hashem estava certo. Errado que Hashem estava certo, mas ele sentiu que, eu tenho que ir. E pegou fogo dentro dele, eu preciso acabar com esse Egito, preciso acabar com o Paró. Então, a maneira mais profunda... Também pode ser interpretado como uma rabia contra Paró. Isso. Sim, más que por lo que le dijo, más que lo que Paró fue para él, sino que ahí nació más... Exatamente. Ahí está. Claro, ahí sí.
Às vezes você precisa receber um berro para você entender uma coisa. Eu fui assim, Não é, o berro pode fazer, tá, ele berrou comigo, então eu tô com medo, vou comer, não quero comer, Mas às vezes o berro te faz você, isso é importante para mim. E aí você fala, agora eu senti a emoção, agora eu entendi o que você quer. Eu já sabia o que você queria na teoria, mas agora, então às vezes é porque você berra com alguém. Teoricamente, para não dar desculpa, não, se eu berrar ele vai entender. Não que berrar vai entender. Não, porque às vezes você berra você vai despertar a emoção da outra pessoa. Esse seria o Vechara Pasha. Típico eso de los generales. Eu já tenho uma sugestão. Se você não entender. Não, entendi. Não, aí eu posso berrar. Não, tá bom, ótimo. Tá bom. Melhor Antigamente, a gente estava conversando com uma pessoa esses dias, né? Antigamente só tinha um remédio para hiperatividade, para dislexia. Era um tapa na cara e se acreditava que era o remédio para todas as coisas, certo? Os traumas vieram só depois. Mas um grito, às vezes, de dor, um grito de dor consegue, às vezes, impactar uma pessoa. Às vezes você precisa tem só para concluir, tem uma história de foi enviado uma delegação, acho que foi com o Hafetz Haim a história, não lembro. Foi enviado uma delegação de rabinos para conversar com o governo russo, que na época fazia muitos decretos proibindo o ensino de Torá, etc. E aí, isso ainda antes do comunismo. E aí foi lá a delegação, parará, e não conseguiram. Aí voltaram para o rabino, acho que foi o Hafetz Haim, e falou, e aí, conseguiram? Não consegui. Aí ele falou, mas vocês tentaram? A gente tentou de tudo. Ele falou, mas você desmaiou na frente deles? Não é fingir de desmaiar. Você desmaiou na frente deles? Ou seja, se te tocasse mesmo, você ia lá falar com uma comissão a ponto que você ia chorar e você ia desmaiar. Não estou falando de fingir de desmaiar. Então, quando a coisa toca na gente até a alma, você vai desmaiar. Você não tem como fingir de desmaiar. Mas o que estava dizendo, se aquilo realmente te importa, você tem que ir com toda... Isso não é uma coisa que você consegue fazer no teatro. Você tem que realmente se importar. E esse ponto demorou 7 dias até Moshe Rabbeinu se pilhar também. E essa ideia, quando a gente deu o Shema Israel, que Hashem está enfurecido conosco, você pode ler essa mesma frase dizendo, você errou, fez uma coisa errada, não fez o que Hashem queria. Você agora precisa sentir esse fogo de Hashem dentro de você, esse já é a solução para você. Não, Hashem ficou bravo comigo, não, deixa eu pedir desculpa aí, porque senão aí agora vai me causar problemas, né? Melhor estar de boa com ele. Não, tem que queimar dentro de você essa fúria, digamos assim, a abominação pelo teu ato, você sentir realmente a emoção por Hashem e etc. Esse é o Vecharaf Hashem Bachem. Se envolver sentimentalmente. Sim. Boa noite. Difícil mesmo. Se fosse fácil. Não, é interessante assim, a visão que dessa situação. Olha, a hora que o senhor está fazendo a Guimarães sobre